sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não, nessa manhã de domingo. Agora, 30 graus, com sensação térmica de 34 graus. Seguimos aí discutindo, então estava falando do futebol e da Covid e da revolta, porque o futebol ia parar e tudo nesse período aí até 2 de abril. Agora vamos falar do tempo que nós estamos perdendo, da energia que nós estamos desperdiçando. De março de 2020 até aqui, se a gente estivesse seguindo na direção correta, a gente não estaria aqui. Eu disse isso no podcast anterior, reafirmo agora, venho dizendo sempre. Falei no podcast anterior, inclusive, sobre a Nova Zelândia, que é um exemplo para o mundo. Quem quiser saber, para não dizer que eu estou criando, bota aí no Google Nova Zelândia Covid e veja a vista geral de casos deles, né, da Nova Zelândia. Desde de dezembro ou março, se a gente for comparar aqui no Brasil, até hoje, a Nova Zelândia teve, escutem bem, 2.453 casos de Covid-19. Recuperou 2.369 pessoas e tem 26 óbitos. A Nova Zelândia tem quase o dobro da população do Rio Grande do Norte. Só para dar esse comparativo, eu vou repetir. No total, apenas 2.453 pessoas tiveram Covid-19 na Nova Zelândia até hoje. 2.369 se recuperaram e, infelizmente, 26 morreram. Agora vamos ver os dados do Rio Grande do Norte, que tem aproximadamente ali 50% a 60% da população da Nova Zelândia. Até hoje, o Rio Grande do Norte teve 183.290 casos de Covid-19. Recuperou 133.092 pessoas e tem 4.101 óbitos. Me expliquem, como é que um país que tem lá entre 5 e 6 milhões de habitantes tem 26 óbitos no mesmo período em que o Rio Grande do Norte, que tem uma população aí de 3 milhões e alguma coisa, tem 4.101 óbitos. Eu fico me perguntando se lá na Nova Zelândia teve esses movimentos também, fazendo carreata, pedindo reabertura de comércio assim que as restrições foram impostas. Se por lá tinha gente passando pelo WhatsApp essas informações de que estavam mentindo sobre quem estava morrendo de Covid, que as pessoas estavam morrendo de outras coisas e não sei quem estava ganhando 15 mil reais a cada óbito que escrevia que era de Covid. Se por lá divulgaram que ivermectina, cloroquina, ou sei lá mais que diaboquina exista, se por lá você podia tomar um comprimidozinho desse e ir para a rua, porque você estava protegido. Se por lá alguém divulgou que era ditadura, ter que colocar uma máscara que cobrisse o nariz e a boca, ter que restringir a sua circulação na cidade para evitar que outras pessoas pegassem. Talvez tenha existido, mas certamente não foi nem uma maioria e nem uma minoria barulhenta, porque as pessoas levaram a sério lá o que a líder do país, Jacinda Ardern, dizia a respeito de controlar a pandemia, e controlou, de fato controlou. Se a gente compara de março do ano passado para março daqui, uma população que é quase o dobro do Rio Grande do Norte, e lá só teve 2.453 casos. Aqui a gente teve 183.290. Se lá só teve 26 óbitos e aqui a gente teve 4.101. Então vocês percebam o problema que está gerado aí, formado, enraizado no Brasil. Como é que a gente combate uma pandemia com tanta contra-informação? Não seria bem mais simples todo mundo abraçar as medidas de restrição para que elas durassem menos tempo? Sim, a Nova Zelândia não ficou o tempo todo em lockdown, como se gosta de dizer. Não ficou. Hoje, por exemplo, quando vai fechar, lá rastreia todo mundo. Tem tão poucos casos que dá para rastrear, fazer teste, saber quem atingiu, quem não atingiu. E se fecha uma cidade,
se fecha um bairro e por pouco tempo, às vezes até 3 dias só de isolamento para saber se o negócio espalhou ou não. Aqui a gente está 1 ano depois brigando contra as mesmas medidas que, se tivessem sido seguidas à risca desde lá atrás, desde março de 2020, certamente nós não estaríamos aqui com essa desgraça, essa tragédia que coloca o Brasil como alvo de um ataque terrorista das Torres Gêmeas a cada dia. A cada dia morre a mesma quantidade que chocou o pessoal aí da minha geração acima, aliás, de 30 anos acima, que chocou aqueles aviões batendo no World Trade Center e tanta gente morrendo. Pronto, aquela quantia ali morre todo dia hoje no Brasil de Covid-19. Fora os óbitos que a gente não pode nem dizer se existe ou não. Sabemos que existe, mas não é medido. Porque não tem vaga no hospital, né? Porque falta dos leitos Covid, falta o resto também. Tá tudo lotado. Não tem nem, você tem uma cirurgia para fazer eletiva, não vai fazer. Tá para faltar, minha gente. Eu não gosto nem de comentar, porque isso me causa uma angústia que vocês não têm ideia. Mas tá para faltar os medicamentos, estão para faltar os medicamentos de sedação para fazer uma intubação. Você já pensou o que é fazer uma sedação ou uma intubação sem o paciente estar sedado? Isso é uma tortura para quem faz, para quem recebe um tubo entrando até o pulmão lá, sem uma sedação. Você tem que amarrar o paciente, porque se ele acordar com aquele tubo ali, ele vai querer arrancar aquilo que está sufocando, que ele imagina que está sufocando, na verdade está mantendo aquela pessoa viva. Olha que situação, quanto desperdício de tempo, né? Se a gente tivesse seguindo essas medidas tão simples, o que há de dificuldade de entender? Use uma máscara que cubra o nariz e a boca quando você for sair de casa. Só isso. Não é dentro de casa não, é quando você for sair. Lave as mãos com água e sabão, que pode ser sabonete, viu? Não é só sabão não. Lave as mãos com água e sabão. Se não tiver, que você vai passar álcool e gel, 70%. O álcool 70%, né? Que é o que mata. Só isso. E além disso, mantenha uma distância de 1 metro. Para falar com as pessoas, 1 metro, máscara e lavar as mãos. É tão difícil fazer isso? Parece que sim. Aí nós temos uma grita do pessoal que vai fechar comércio, é verdade, tá certo, realmente é difícil a situação financeira para todo mundo. Não tem para alguém que está melhor ou pior, tá ruim para todo mundo de alguma forma. Tem o pior que tem é que tem gente que às vezes não tem mais nem a comida. A gente deveria ter uma rede de proteção social. O governo brasileiro, não só o federal, mas o federal principalmente, que é quem tem o poder do Banco Central, mas todos, o estadual, o municipal, deveriam estar promovendo uma rede de acolhimento. Pessoas que moram em rua, pessoas que estão sem renda, todo mundo, e não se vê isso. Você vê nos Estados Unidos, não tem ninguém discutindo política fiscal lá, aqui é só o que a gente vê. Lá se aprovou um plano de não sei quanto, depois o plano agora é quase de 2 trilhões. Porque na hora que você tem uma catástrofe desse tamanho, um hecatombe, que isso é quase que uma guerra, você tem que agir como se fosse uma guerra mesmo, o que inclui segurar a economia e tentar recuperar a economia. Porque você sabe que não, ainda que tivesse todo o comércio aberto, a economia não se recupera. Porque vai ter, pronto, para quem gosta de números de dinheiro, 290 mil consumidores morreram no Brasil. São 290 mil consumidores, 290 mil rendas que vão fazer falta na família, já que parece que a vida humana não tem valor algum. Aquela capacidade de experiência na vida e tudo não tem valor, mas essas pessoas vão fazer falta como consumidoras e como renda em suas famílias, já que se fala tanto em economia. Será que isso não dá para perceber que a gente está enfiado numa crise que é independente do comércio fechar ou não? Será que isso não é suficiente? Quando é que a gente vai acordar? Eu não sei, porque a gente já teve aí corpos empilhados em Manaus, situação de suspensão de vacinação no Rio de Janeiro e outras situações mais horrorosas. Estamos vivendo aí filas enormes para UTIs no Brasil todo, no Rio Grande do Norte também. E as pessoas continuam achando que eu acho que é um delírio.
que isso só acontece com os outros, que quem está no comércio não vai pegar, não vai transmitir, nada disso. É um desperdício grande de energia, de tempo, fora as vidas. Nós não precisávamos ter perdido 290 mil pessoas para entender que precisa fechar, para entender que precisa usar uma máscara, para entender que precisa lavar as mãos, para entender que tem que dar 1 metro de distanciamento. Eu acho que não precisava chegar a esse ponto. O pior é ver que chegamos a esse ponto e ainda não compreendemos que precisamos ter essa distância. Até a vacina. Nós ainda vemos nas campanhas Brasil afora a surpresa das equipes de saúde com pacientes que não querem se vacinar, pura e simplesmente. E não venham achar que isso é feito só de uma população ignorante, não. Que nós temos profissionais de saúde, isso eu posso dizer, porque conheço gente da área de saúde. Nós temos profissionais de saúde aqui no Rio Grande do Norte que se recusam a se vacinar. Vocês têm ideia do quanto a gente está desperdiçando de energia e tempo nessa discussão, por exemplo, se a Terra é redonda ou não? Quanto a gente não teria avançado se isso tivesse sido tudo entendido, compreendido e bem feito desde março de 2020? Será possível que a gente vai ter que viver mais um ano desse inferno? Será possível que quem não quer adotar essas medidas acha que está legal para quem está adotando? Para quem está dentro de casa? Está sendo assim uma festa, uma delícia ficar confinado em casa, saindo apenas por necessidade, o tempo todo com a máscara na cara. Eu, por exemplo, que tenho asma, que tenho rinite, eu acho super agradável usar uma máscara. Ela é muito confortável, né, para eu estar usando o tempo todo. As pessoas não têm ideia, por exemplo, de quando eu preciso ficar com essa máscara muito tempo, o quanto às vezes chego a ficar ruim no resto do dia, por causa das minhas alergias. Mas não me passa na cabeça em nenhum momento não utilizar, porque eu prefiro as minhas alergias a ter uma doença que eu não sei qual vai ser o resultado dela, se eu vou morrer, se eu vou passar bem por ela, ou se eu vou ficar com a sequela para o resto da vida. E pior, se eu vou contaminar minha família e levar a culpa para o resto da vida de alguém ter ficado com uma consequência grave ou ter morrido. Gente, olha, sinceramente, tá difícil. Eu tenho visto até nas redes sociais as pessoas, mesmo quem tem os pensamentos mais extremos, as pessoas comentando de como tá difícil nos últimos dias essa carga emocional. Eu só queria que em algum momento a gente compreendesse que é melhor passar por isso todo mundo junto de uma vez só e rápido, do que ficar prolongando, evitando e ajudando o vírus a se alastrar. Não queiram pensar na hipótese de a gente criar uma variante. Já temos 2 variantes no Brasil, é uma vergonha, já é inédito. O Brasil é o único que tem 2 variantes. Não queremos pensar na hipótese de uma variante ser criada aqui que seja resistente a todas as vacinas. Não queremos pensar aqui em criar uma variante que mate mais do que já mata hoje. É simplesmente inadmissível que a gente tenha virado um laboratório da Covid-19, um laboratório do SARS-CoV-2. Ele está à vontade para fazer no Brasil o que ele bem entende. O pior, o mundo já começa a tratar o Brasil como uma ameaça global. A gente vai sentir isso na economia, para quem gosta muito de dinheiro e não valoriza nem saúde, nem vida humana. É melhor acordar enquanto ainda há tempo, enquanto temos 290 mil mortos, para que a gente não chegue a 500 mil. Vamos acordar enquanto há tempo. Nessa dureza eu deixo então uma reflexão aí para a semana. Não custa nada a gente apelar para o bom senso. Até lá.